Olha, a gente já viu várias versões diferentes do Thor, né? Principalmente nos cinemas. A gente já teve o Thor sem martelo, o Thor gladiador, o Thor gordo, jogador de Fortnite. Teve a Thor, enfim, teve vários. Agora, o Thor pedreiro foi uma coisa que eu nunca pensei que ia ver, viu? Antes da gente conhecer essa história, eu só queria falar uma coisa pra quem não acompanha os quadrinhos, que é que o Thor atualmente tá morto. Eu sei que ninguém morre pra sempre na Marvel, né? Mas no momento ele tá morto, o que torna essa história ainda mais interessante. Então já deixa o like embaixo e se inscreve no canal pra me dar aquela força e vem comigo acompanhar a história do Thor mortal. A história começa com o nosso protagonista assistindo uma entrevista na TV, onde o entrevistador conversa com o professor Eric Teller sobre a origem dos deuses. O professor explica que as lendas e os mitos podem surgir de várias maneiras diferentes. Eles podem ser distorções de eventos históricos, podem ser tentativas de se explicar fenômenos da natureza, ou podem simplesmente surgir de repente, como os deuses gregos. Porque quando você tem um cara chamado Hércules que consegue levantar um ônibus, é meio difícil esquecer, né? E também existem seres alienígenas que se inspiram em deuses, como aquele cara que usa um martelo e fundou os Vingadores, o Bill Raio Beta. Sim, nesse universo, o Thor dos Vingadores é o Bill Raio Beta. O professor conta que ele se inspirou numa divindade nórdica que controla trovões e relâmpagos usando um martelo. Acho que essa aí vocês conhecem, né? Enquanto a entrevista ainda tá rolando, o nosso protagonista sai da frente da TV xingando alguma coisa em um idioma diferente. Ele pega uma frigideira e vai ligar um fogão elétrico. Só que daí ele toma um puta choque. Mano, é muito irônico. O cara é protagonista de uma história do Thor e ele toma choque. É tipo se o Tocha Humana se queimasse com a vela, não faz sentido nenhum. Então ele desiste de fazer o que ele ia fazer, coloca um martelo dentro da bolsa e sai de casa. Assim que ele sai, ele encontra a vizinha da frente, a Kristen, que pede pra ele chamar ela de Chris. E a gente descobre que o nome dele é Sigurd. Ele conta pra Chris sobre o choque que ele tomou e a gente também descobre que ele perdeu a memória depois de algum acidente ou de alguma briga. Ele não lembra exatamente o que aconteceu. Ele só consegue se lembrar de 3 coisas. O nome dele é Sigurd Jarlsson, ele trabalha com o martelo e Nova York é a melhor cidade do mundo. E além disso, ele acha que ele é da Noruega. Aparentemente a documentação dele tá em dia, porque ele tem aluguel e contas pra pagar. Mas ele não tem emprego, então ele tá saindo pra ver se ele encontra alguma coisa. A Chris pede pra ele tomar cuidado porque ele parece ser uma boa pessoa. E mesmo que ele não se lembre de nada, pelo menos ele tem um lugar pra morar. Ele disse que uma pessoa gentil encontrou ele depois do que aconteceu e entregou a chave do apartamento pra ele. Mas a Chris não se lembra de quando ele se mudou pra lá. Já tá ficando meio suspeito isso aí, hein? Um cara que parece o Thor, trabalha com martelo e não se lembra como que ele foi parar ali, isso tá me cheirando a armação, hein? Parece que tem alguém muito poderoso por trás dessa história. Vamos continuar acompanhando pra ver. Quando eles saem, eles encontram o Lucky, que aparentemente foi a pessoa que deu a chave do apartamento pro Sigurd. Mano, olha pra esse cara. Ele tem olho verde, roupa verde. Quando a Chris reconhece ele, diz que ele é aquele cara do metrô. Ele diz que às vezes ele é aquela garota. Ele faz uma charada onde a resposta é uma mentira. Ele fala como se ele não fosse humano. Tá muito óbvio que esse cara é o Loki disfarçado. E nem tão disfarçado assim, porque só de ler isso eu já descobri que é ele. O Sigurd diz que viu um anúncio de emprego pra trabalhar numa construção. E quando ele ligou pra lá, pediram pra ele encontrar todo mundo em um armazém. A Chris acha isso muito suspeito, mas o Sigurd não tem o que fazer porque o dono do prédio já tá cobrando aluguel. O cara nem sabe como ele foi parar ali e o seu barriga já vem pedindo dinheiro. Aí é foda, né? O Lucky diz que não pode ajudar porque dinheiro é um problema humano. Cara, ele não tá nem escondendo, mano. E aí o Sigurd vai atrás do emprego suspeito dele. Quando ele chega, ele vê que é um trabalho na Roxxon, a velha empresa corrupta da Marvel. E eles estão atrás de funcionários substitutos porque os deles entraram em greve. Provavelmente porque as condições de trabalho eram péssimas, né? A Roxxon deve ser pior do que fábrica chinesa de camisa de time falsa. O chefe pede pra eles assinarem um acordo de não divulgação, ou seja, eles não podem falar sobre aquilo pra ninguém. Se eles abrirem a boca, eles vão sofrer consequências. Além disso, esse cara tem um grupo de seguranças que não parece ser nem um pouco amigável. Eles têm um símbolo espalhado pra todo lado, no boné, na camisa, tatuado no braço, e o Sigurd reconhece aquele símbolo. Um dos mau elementos diz que aquela é a runa do Thor, o deus da tempestade que vai lavar todo o lixo pra longe. O Sigurd não acha aquilo certo e quer saber por que os trabalhadores entraram em greve. O chefe tenta ganhar ele na lábia e diz que aquilo não importa, porque eles eram pessoas fracas que iam atrás de qualquer desculpa pra não trabalhar. E aí o Sigurd decide falar um monte pra ele. Ele não vai aceitar o trabalho porque ele não vai fazer mal aos outros pra ganho próprio. A forma como nós tratamos os outros é a forma como nós somos tratados. Não é certo se alimentar fazendo outros passarem fome. Ninguém é fraco por querer dignidade, segurança e um salário justo por um trabalho justo. O chefe manda ele ir pastar, e os outros trabalhadores que escutaram ele falando também começam a ir embora porque eles acham aquilo muito suspeito, e talvez até ilegal. Ninguém tenta impedir que eles vão embora, mas o careca manda os baba-ovo do Thor ir atrás do Sigurd pra manter ele calado. Eles encontram ele num beco e diz que é perigoso andar por ali, porque alguma coisa ruim pode acontecer com ele.
A chuva começa a cair, e quando um trovão treme o chão, o mau elemento diz que o papai Thor está dando a eles um sinal de que ele ficou bravo. Ele quer que eles punam os injustos. O Sigurd não quer brigar, mas ele é agarrado por trás com uma corrente, enquanto o outro cara corta o rosto dele, dizendo que ele é só um humano fraco. Mas antes dele terminar de falar, o Sigurd tira o martelo da bolsa e dá na cara do maluco que tava segurando ele por trás. Mano, ele amassa o rosto do vagabundo, mano, credo. Quando o outro tenta atacar ele com a faca, ele desvia e mete o martelo no meio das costas dele. E o terceiro cara não consegue nem terminar o raciocínio quando vê o martelo voando no nariz dele. O cara que levou a martelada nas costas consegue se levantar e derruba o Sigurd, que solta o martelo. Mas ele consegue revidar com uma joelhada bem no jubileu do meliante. Ele pega o martelo de volta e esbagaça a cara do maluco. Esse aí foi de Valhalla, não tem jeito. Pera aí, Valhalla é pra onde vão os heróis, né? Então ele foi pra outro lugar. Enfim, vocês entenderam. Quando o careca pergunta quem ele é, ele diz: vocês não falaram que o Thor estava bravo? Que ele queria punir os injustos? Então diga para os seus amigos que o Thor está chegando. Caralho, esse final foi brabo, hein? Esse Thor aí é poucas ideias, ele não tem pena de ninguém não. Eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer no próximo capítulo. E aí, quem vocês acham que é o Sigurd? Ele é a reencarnação do Thor? Ele é o próprio Thor que ao invés de morrer ele perdeu a memória? Ou será que ele foi revivido por alguém e colocado ali por algum motivo? Se vocês querem saber a continuação dessa história, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!